Olá, nos encontramos mais uma vez. Hoje é quarta-feira, dia 5, e o tema do nosso estudo de hoje é o príncipe temporário deste mundo. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aí comigo todos os dias, compartilhando esse vídeo. E se ainda não é inscrito no nosso canal ou inscrita, se inscreva. Assim você nos fortalece e nos ajuda aqui. E ao final não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? O príncipe deste mundo. Muito bem. Bom, nós estamos estudando aí a existência do grande conflito. Existem cenas por detrás, né, os bastidores, digamos assim, que os nossos olhos não podem ver, mas sabemos que existe porque a Bíblia revela tais cenas. Por exemplo, a história de Jó. Jó estava sofrendo, não tinha a menor ideia por que estava sofrendo, mas nós sabemos os bastidores e percebemos que havia uma disputa entre Deus e Satanás acerca do caráter de Jó. E por isso ele estava sofrendo. Mas, nesse grande conflito, como a lição aqui nos traz, existem regras que limitam as ações dos personagens em combate nesse conflito, Deus e o diabo, certo? O próprio Deus se submete a essas regras. Né? Quer ver? Ó? Primeiro, ele concede livre arbítrio, ou seja, ele não viola a liberdade dos seus, das suas criaturas. Não viola. Né? Ele age, o Senhor Deus age sob as regras de engajamento pactuais que nós não conhecemos. Por isso o mal ainda existe, quer dizer, por isso as interpretações erradas acerca do porquê o mal existe nutrem nossa cabeça, o nosso coração. Muitas pessoas, ao verem o mal agindo, acontecendo, e fazendo uma leitura equivocada dessas situações, conclui que Deus não existe. Ou que, se Deus existe, ele não é tão bom mesmo, né? Que ele não é amor mesmo. Então, o próprio Deus se limita em relação a essas regras pactuais, e isso abre margem para interpretações erradas acerca dele próprio. Por isso o julgamento, né? Porque Deus, quando julga o mundo, ele também se permite ser julgado, o seu caráter está sendo julgado, né? Mas ali a lição traz assim: no entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito e os limites que o Senhor colocou sobre como ele lidará com o mal, conseguimos até certo ponto entender melhor o porquê disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal. Você sabe por que existe o mal? Eu vou mostrar para você aqui, ó. João 12, versículo 31, o Senhor Jesus falando do diabo, ele diz assim, ó, 12, 31, ele vai dizer assim, escute bem o texto: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Seu príncipe será expulso. O 14, versículo 30, diz também que ele é o príncipe desse mundo. Quer ver? O 14, versículo 30, diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Falando do diabo, ele é o príncipe do mundo. Jesus deixando claro essa situação. 16, versículo 11, nos diz assim, ó: do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tá vendo? Príncipe desse mundo. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, chama o diabo de o Deus desse século. Olha que diz assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí nós percebemos por que existe o mal nesse mundo, né? Porque infelizmente esse mundo está sob o governo desse príncipe, que também é chamado de Deus desse século, né? Em Lucas capítulo 4, verso 6, nos é dito assim, ó: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Quando ele estava tentando Jesus, ele mostrou os reinos desse mundo e ofereceu isso aqui, tudo me foi entregue e eu posso dar isso a quem eu quiser. Só me adore e eu te darei. Então por que existe o mal nesse mundo? Porque infelizmente estamos sob esse governo usurpado, viu? Usurpado, porque não pertence a ele. Ele usurpou, mas o fim dele está próximo. Por que Deus então permite que o mal coexista?
ainda, porque Deus, ele se autolimita por conta das regras de engajamento nesse conflito. Né? Imagine, por exemplo, Deus nunca, jamais vai tirar o livre-arbítrio das suas criaturas quando essas decidem fazer coisas contrárias à vontade dele. Imagina o diabo tentando alguém e Deus tira o livre-arbítrio dessa pessoa de maneira que essa pessoa não tem poder para ceder à tentação do diabo. Bom, isso Deus não faz. Então Deus se limita. E aí o mal se instala. O mal se instala e coexiste com o bem até certo ponto. Mas é limitado, vai chegar um momento em que ele deixará de existir. Né? Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Por essa razão, nós sofremos. Né? Mas, louvado seja Deus, porque ele está sob o limite, sob o controle e sob o governo de Deus. Assim como aconteceu com o servo Jó. O que Jó fez de mal para merecer todo aquele sofrimento? Não fez nada. A Bíblia fala que o próprio Deus diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Mas por que o mal aconteceu com Jó? Mesmo Deus permitindo que isso acontecesse. Entendeu a situação do grande conflito? Nós estamos imersos nessa grande batalha. E sentimos os efeitos dessa batalha em nossa própria vida, na nossa família. Né? Nós sentimos esses efeitos. Efeitos ou positivos, quando Deus nos liberta, quando Deus nos socorre em momento oportuno, ou quando a tragédia nos abate. Né? E aí sentimos esses efeitos. Agora, não desanime se caso você está enfrentando os efeitos negativos do grande conflito sobre você ou sobre sua família. Por quê? Porque o grande conflito vai terminar. Olha aqui, ó. Olha aqui na minha camiseta. O grande conflito terminou. É uma frase do livro O Grande Conflito, de Ellen White. Termina com essa frase: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. Então, querido amigo, querida amiga, se alegre, porque o fim do mal, do sofrimento, da dor, da tristeza, o fim do diabo está chegando, está mais próximo do que nós imaginamos. Permaneça confiando, mesmo que você não entenda porque está passando por isso, como Jó não entendeu. Mas continue confiando, porque esse Deus é bom demais para abandonar, ama demais para abandonar, por isso não abandona, e é sábio demais para errar, por isso não erra. Tá bom? Continue mantendo firme a sua confiança no seu Criador, ainda que os dias sejam negros e escuros. Eu tenho certeza que você honrando a Deus dessa maneira, Deus honrará você no final. O capítulo final da sua história ainda está por ser escrito e será muito mais bonito. Tá bom? Ore comigo. Pai querido, nas tuas mãos entregamos nossa vida e tudo que nós somos. Obrigado por nos fazer entender, Senhor, esse grande conflito que está de trás da cena, nos bastidores, que explica muita coisa em que nós estamos envolvidos. Nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes ao teu lado, ainda que caiam os céus, ainda que as situações de sofrimento se avolumam. Nos ajude a olhar para cima de tudo isso e ver um Deus que nos abraça. Está sempre pronto a nos levantar e fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.